Cresce o número de incêndios em vegetação em Ribeirão Preto. O número também é alto em praticamente todo o estado. Isso tem preocupado autoridades e órgãos de combate. Mês de junho foi o mais seco dos últimos 63 anos e a estiagem entrou aí na pior fase. Tempo seco, muito calor e vento. Essa é a fórmula perfeita que fez disparar as ocorrências de queimadas em todo o estado. O número tem crescido a cada dia também no país. São 60% a mais de focos de incêndio no território nacional e surpreendentes 173% de elevação no estado de São Paulo. Mais de 800 hectares foram consumidos pelo fogo. Ribeirão Preto é uma das cidades que tem sofrido com inúmeros registros. Se nós observarmos o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil Estadual, aumentaram neste ano. Nós tivemos 9 registros no estado de São Paulo no mês de junho do ano passado e neste mês de junho nós tivemos 33. Essas ocorrências, elas dizem respeito a incêndios ocorridos em área de vegetação que tiveram a participação das nossas coordenadorias municipais. Então veja que o número aumenta quase 250%. E este mês de junho foi um junho mais seco dos últimos 63 anos. A cidade de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, por exemplo, não recebeu nenhum tipo de chuva, não teve nenhuma gota de chuva neste mês. As temperaturas máximas ficaram cerca de 30% acima da média histórica, né? Então, nós tivemos um mês de junho em que Ribeirão Preto foi mais quente e mais seco. É um sistema atmosférico chamado anticiclone subtropical do Atlântico Sul. A principal característica dele é inibir a formação de nuvens. Então, dentro da camada da atmosfera, de 10 a 15 quilômetros a partir da superfície, ele tem uma estrutura de alta pressão, onde não tem a formação de nuvens como a gente está acostumado na nossa primavera-verão. Essa brisa que a gente está sentindo agora, 9, 10 horas da manhã, é reflexo dessa frente polar que está invadindo aqui a região sudeste do Brasil e também pode alastrar por conta do vento, mesmo que baixo, né, essa brisa tem uma sensível proporção nesse alastramento e espalhamento dos focos de incêndio. As marcas mostram que o fogo quase avançou a pista e chegou bem perto dos carros e dos prédios vizinhos. Esse tem sido um cenário comum em Ribeirão Preto, principalmente aqui na Via Norte. A cidade tem diversos pontos com fogo recorrente, que tem dado trabalho para as autoridades. Só nos primeiros 6 meses desse ano, já foram mais de 60 ações de combate a incêndios com apoio da Defesa Civil. Os órgãos estão mobilizados na Operação São Paulo Sem Fogo. Diferentes ferramentas tecnológicas, como drones, auxiliam as equipes no monitoramento e combate às queimadas. A ideia é prevenir e, se necessário, atuar logo no início do incêndio. Nós preparamos e treinamos os agentes municipais. As equipes do estado percorreram todas as regiões do estado de São Paulo. Foram mais de 2.000 agentes capacitados, treinados para lidarem justamente com esse período de estiagem. Esse ano a gente introduziu treinamentos, por exemplo, para lidar com animais silvestres. Os meses de julho e agosto tendem a ser meses desafiadores porque a perspectiva e a previsão de chuva é muito baixa. A previsão de termos um inverno mais quente também é real. Então, o cenário climático é um cenário desafiador. A gente tem as viaturas da Patrulha Rural, que fazem no entorno das APPs, estradas mais rurais, onde o pessoal se aproveita que tem pouco trânsito para fazer um descarte irregular. Temos a patrulha ambiental na área urbana. Com o drone, a gente faz uma fiscalização do alto e a gente consegue, inclusive, já teve um número aí de 12 ou 13 autuações por descarte irregular que o drone pegou. E sabe o que preocupa ainda mais? A estiagem acabou de chegar no pior período. O doutor em climatologia alerta que os próximos meses devem ser ainda mais propícios para queimadas. Aqui na nossa macro-região a gente tem, por séries históricas e por estudos já desenvolvidos, uma recorrência de mais de 100 dias consecutivos secos. Tem várias implicações, seja para a saúde humana e para a dessedentação das pessoas também, né? Então as gestões municipais precisam tomar com muita preocupação a gestão dos seus recursos hídricos, a distribuição dessa água, seja para irrigação, para tratamento de água, esgotamento sanitário. Por isso, a população precisa colaborar. 90% dos focos de incêndio registrados no ano passado
tiveram como causa ações humanas que poderiam ter sido evitadas. Entre janeiro e maio, foram 115 autos de infração ambiental por uso irregular de fogo no estado. Mais de R$1.200.000 em multas, um aumento de 44% comparado ao ano passado. Isso é um crime com previsão de pena e aplicação de multa também. Então, práticas que culturalmente eram aceitas, hoje não podem mais ser aceitas, inclusive porque tem previsão em lei. Então, por exemplo, na área rural, aquela queimada do terreno para plantação de uma nova safra, isso é muito arriscado. Tem outras práticas também, a bituca de cigarro, jogada na beira da rodovia, a queima de lixo, as pessoas acabam limpando ali as folhas secas no terreno de casa, taca fogo. Esse incêndio, embora pareça ser um incêndio controlado dentro de casa, mas ele não é. Se alguém for pego em flagrante, ele será conduzido à delegacia, registrado um boletim de ocorrência, que cabe inclusive prisão. Já o fogo urbano, que também é proibido, aí já é uma infração ambiental, mas que cabe multa, uma sanção administrativa, entendeu? Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o doutor Júlio César Bruno, ele que é médico pneumologista, já agradecendo muito a gentileza do senhor de nos atender nesse feriado, doutor. Então, para a gente começar, qual que é o impacto que essas queimadas causam aí no nosso sistema respiratório, principalmente? Uma ótima tarde ao senhor. É um prazer estar aqui conversando com vocês de um tema tão importante, né? Acho que todo mundo percebeu a grande emergência que nós estamos passando. E isso tem um impacto significativo, principalmente nas doenças respiratórias. A gente observa, vamos dizer assim, uma antecipação do aumento dessa incidência durante os últimos anos, decorrentes aí essa mudança climática, essa emergência climática, o aumento dessa poluição atmosférica devido aí o aumento significativo de partículas em suspensão na atmosfera. Isso vem a prejudicar todo o sistema respiratório, principalmente naquelas pessoas aí que têm doença respiratória prévia, doenças crônicas respiratórias. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças respiratórias agudas estão relacionadas à mudança climática, está relacionada ao aumento da poluição ambiental. E 50% das exacerbações, pioras das doenças respiratórias crônicas, estão também relacionadas com essas mudanças climáticas. Como contornar então, doutor, ou pelo menos minimizar, toda essa situação que envolve o nosso sistema respiratório agora durante esse tempo seco? Eu acho que essa é uma pergunta que diz respeito a todas as pessoas do ponto de vista individual, mas isso daí tem que ser pensado do ponto de vista coletivo, não só dos órgãos governamentais, mas da população civil, né? Ou seja, essa emergência climática, todo mundo tem uma participação na melhoria nesse aspecto. É claro que a gente pode minimizar uma série de coisas, principalmente, eu vou começar, o primeiro item, é manter a sua vacinação em dia. Isso é extremamente fundamental, principalmente naquelas populações que são mais vulneráveis. Crianças, né? Principalmente crianças a partir de 6 meses a 6 anos de idade, as gestantes, os idosos, as pessoas com doenças respiratórias e doenças crônicas, por exemplo, diabetes, insuficiência cardíaca e assim por diante. Então, essas pessoas precisam ficar muito atentas e alguns grupos especiais, por exemplo, trabalhadores da área de saúde, pessoas, vamos dizer assim, internadas em asilos e assim por diante, precisam manter a sua vacinação o melhor possível em dia. Segundo lugar, procurar o seu médico. Cada pessoa tem uma certa necessidade em relação a seus problemas de saúde. Então, precisa nessa época do ano, principalmente nessa época que nós estamos passando, ter uma orientação do seu médico que lhe acompanhe, que conheça o seu caso individualmente. Não se automedicar. Toda vez que apresentar uma doença, é um resfriado, é só uma dorzinha de garganta, ficar atento, principalmente àqueles indivíduos, aquelas pessoas que apresentam já doenças respiratórias crônicas. Por exemplo, a asma,
o enfisema, que hoje a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, e assim por diante. Então, essas pessoas precisam ficar muito atentas e procurar um auxílio de alguém competente na área, ou seja, o pessoal médico. Não se automedicar. Outras orientações que a gente dá em relação à alimentação, à hidratação, procurar não se expor em relação a lugares que estejam muito poluídos. Por exemplo, nós estamos vendo essa imagem, a imagem aí de fumaça, de poluição, ou seja, procurar não se expor de uma maneira não protegida. E no ambiente domiciliar, procurar limpar, procurar prestar atenção no ar-condicionado, a limpeza desse ar-condicionado, manter, vamos dizer assim, uma hidratação pessoal, principalmente naquele pessoal que não tem um acesso tão bom à hidratação. Explicando melhor, aquelas crianças que não têm uma disponibilidade de ter uma hidratação própria, e nos idosos. Então, ficar muito atento em relação a isso daí. Dr. Júlio César Bruno, médico pneumologista, agradeço muito a presença do senhor aqui, as suas orientações também com certeza vão ajudar quem nos acompanhou agora. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Foi um prazer estar aqui. Até mais.